Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Rose, da Igreja do Nazareno Adonai, aqui no Jardim Miriam. Na verdade, eu sou pastora auxiliar. O nosso pastor titular é o pastor Olivaldo. E eu quero fazer um convite, na verdade, para você estar conosco todas as quintas. A partir das 19h45, nós temos o nosso culto de cura e libertação. E aos domingos, às 10h15 da manhã, nós temos o nosso culto. E depois, à noite também, às 19 horas, nós também temos o nosso culto à noite. E hoje, o Vitor, o pastor Olivaldo, me deram a incumbência de trazer uma palavra para a sua vida, para o seu coração. E desde quando eles começaram, eles me pediram, para eu trazer essa palavra, veio um texto que eu amo demais nas Escrituras. Na verdade, eu amo a Escritura toda, mas tem alguns que chamam a nossa atenção. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele tocou em mim para eu poder compartilhar com você essa palavra, porque eu tenho convicção e certeza que ela vai falar ao seu coração. Então, uma palavra que eu quero trazer para você está em 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 16, que diz assim: Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aí lá no 19 diz assim: Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor Deus. Então, na verdade, eu quero te convidar a separar um tempo para ler as Escrituras a partir do 2 Reis, capítulo 18, 19, eu li no 19, e que você possa ler esses 2 capítulos para você poder entender do que eu quero falar. Mas eu vou fazer uma contextualização para você poder entender. Na verdade, nós temos aqui o rei Ezequias, que é um rei que a Bíblia diz que ele foi temente a Deus, que ele foi um rei diferenciado, que ele obedeceu a Deus com toda a força, de todo o coração e de toda a sua vida. Ou seja, ele fez tudo que Deus queria que ele fizesse. Então, a Bíblia também diz que antes dele e depois dele não houve um rei como ele, ou seja, era uma pessoa diferenciada. O fato dele ser diferenciado, ser obediente a Deus, não impediu que ele passasse por provas, porque a Bíblia também nos ensina que o fato de nós obedecermos a Deus não há um remédio dizendo que nós não teremos aflições. Nós passaremos por elas, mas qual é a diferença? Deus cuida da gente. Então, a história de Ezequias diz o seguinte: ele estava governando o país dele, Jerusalém, estava ali, só que eram tempos difíceis de guerra, com reis, com poder bélico, com armas, com homens que ocupavam o país e deixavam com que o povo se tornasse escravo. E era nessa situação que Ezequias se viu. Ele viu a cidade cercada por esse rei, da Síria. E esse rei, ele não era só um rei que falava que vinha com poder bélico, mas ele era um rei que humilhava. Então ele mandou os seus comandantes para falar com o povo de Israel, para dizer para eles que não adiantava Ezequias confiar no Senhor, porque ele já tinha vencido várias outras nações e ele iria aniquilar o povo de Jerusalém, o povo do Senhor, assim como ele fez com outras nações. E obviamente, irmãos, quando você está numa situação de luta, uma situação de conflito, o que Satanás faz? O inimigo vem e ele nos amedronta. Ele usa pessoas para poder trazer ainda mais aquele medo, para poder impor um medo em nós. Só que Ezequias, ele conhecia Deus. Quando veio essa primeira ameaça, ele pediu para falar com o profeta, para saber o que Deus falava. E Deus disse assim: olha, fique em paz, eu cuidarei dessa situação. Mas, você sabe que apesar de Deus falar para a gente que nós devemos confiar nele, o inimigo continua nos lembrando, dizendo: não confia não, e não adianta. O que aconteceu? Aquele rei, então, da Síria, escreveu uma carta, dizendo assim: em quem você está confiando? Você está confiando nesse Deus? Esquece, porque eu vou destruir essa nação e vou conquistar essa nação. Sabe o que Ezequias fez? Eu vou pegar aqui, tem um lenço, um lencinho, que eu vou fingir que é a carta que ele recebeu. Aí ele recebeu essa carta. E aí Ezequias, com todas as ameaças, pensa numa carta do inimigo dizendo: olha, eu vou destruir a nação, eu vou tirar o povo daí, eu vou levar embora, vocês vão se tornar escravos. E olha que era a nação, do próprio Deus. E aí Ezequias, então, ele vai para onde? Ele vai para o templo orar.
ele vai para o templo. Ele pega essa carta desse rei inimigo. E a Bíblia vai dizer que ele assim, olha, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros. Ele leu. Ele então subiu à casa do Senhor e estendeu perante Deus. E orou, dizendo: Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querumbis, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abra, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senequeribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. O que nós aprendemos com isso? Quando veio a ameaça, quando ele se viu sem esperança, quando ele se viu ali desesperado, ele recorre a Deus. E ele vai para a igreja. E ele pega a ameaça do inimigo e ele apresenta. Porque a Bíblia diz que ele estende as mãos e fala: Deus, ó, aqui está a ameaça. O que o Senhor vai fazer? Então, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender, quando as situações estiverem muito difíceis, quando as aflições chegarem até nós, a primeira coisa que nós precisamos fazer é recorrer a Deus. Lembrar Ele dizendo: Deus, olha o que o inimigo está fazendo. Olha o que ele está fazendo com a minha vida, com a minha família. E você vai entregar para o Senhor. Foi o que Ezequias fez. Ezequias falou: Senhor, está aqui, ó. O que o Senhor vai fazer? Ele faz isso. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que ele começa a orar. E ele começa a falar das qualidades desse Deus. Ele diz assim: Senhor, tu és o Deus sobre todas as coisas. O Senhor criou o céu e o Senhor criou a terra. O que Ezequias estava lembrando? Estava dizendo: Deus, o Senhor é um Deus que é poderoso. O Senhor Deus fez o céu, fez a terra. O que é essa situação? O que é essa ameaça diante de mim? Não é nada. Então ele pede socorro para Deus e é o que eu e você precisamos fazer. Quando a situação estiver muito difícil, você precisa lembrar que o nosso Deus é o Deus que vence guerra. O nosso Deus é o Deus da cura. O nosso Deus é o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus da salvação. O nosso Deus é o Deus do amor. E você, quando se lembra de tudo isso, você confia em Deus. E nenhuma ameaça do inimigo vai fazer você se acovardar ou se arrepender. E aí, sabe o que acontece, gente? Com essa história toda, ele começa a orar. E ele está apresentando. Ele diz assim: Senhor, nos livra da mão desse homem, Senhor Jesus, para que todos possam saber que existe Deus em Israel. E sabe o que acontece? Deus, quando nós oramos, nós entregamos para o Senhor e nós dizemos assim: Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer. Nós estamos, quando o Senhor entra com providência na nossa vida, sabe o que acontece? Nós começamos a mostrar e revelar quem é Deus. Ele diz: Senhor, faça esse livramento para mostrar que existe um Deus aqui nessa terra. Quando Deus abençoa a tua vida, meu irmão, sabe o que acontece? Você falando: olha, eu sirvo um Deus vivo, um Deus que cuida de mim, que cuida da minha família, que cuida das minhas causas. E esse é o Deus que nós fazemos. Mas sabe que a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava ali orando, olha que coisa maravilhosa, e eu fico emocionada quando eu leio, enquanto ele estava orando, a palavra de Deus diz que o profeta Isaías mandou dizer ao rei o seguinte: olha só, quanto ao que me pediste acerca de Senequeribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra do Senhor. E aí ele começa a dizer assim: a quem afrontaste, de quem blasfemaste? É contra mim que esse rei arrogantemente ergueu a sua voz. O que o Senhor estava dizendo através do profeta Ezequias? Não fique preocupado, porque ele não afrontou você. Ele não afrontou a nação de Israel. Ele afrontou ao Deus vivo. E eu vou cuidar disso. E é lindo, irmãos, quando você lê a palavra do Senhor, depois você vai ler em casa. Eu não vou ler tudo. Ele diz assim, o Senhor diz assim: pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. A palavra que eu tenho para você nesta semana: confie no Senhor. Assim como Deus cuidou de Ezequias, que estava com a cidade cercada, com um rei poderoso, que tinha vencido todas as nações. Ele não tinha, estava ali, ele olhou aquele monte de exército e falou: Deus, eu não vou ter gente para poder enfrentar toda essa situação. Mas ele disse assim: Senhor, eu confio em ti. E o Senhor falou assim: Ezequias, não se preocupe. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai ter que voltar. E a Bíblia vai dizer que o Senhor mandou um anjo naquele acampamento do exército inimigo. E naquela noite, mais de 185 mil pessoas foram aniquiladas
pela ação do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que todas as cartas ou todos os decretos de Satanás contra a tua vida, você vai escrever e você vai colocar: Senhor, olha, essas são as ameaças do inimigo contra a minha vida. E eu apresento a ti. E sabe o que eu tenho para te dizer? Que a mesma palavra que Deus falou para Ezequias naquele dia é a mesma palavra que o Senhor tem para você nesta semana, dizendo o seguinte: não se preocupe. O inimigo não afrontou ou não está afrontando você, a sua família e aquilo que você está pedindo, mas está afrontando a mim. Por quê? Porque quando o inimigo diz que não vai acontecer, ele está dizendo: esse Deus que você serve não é nada, não é nada. Então o Senhor tem um milagre para a sua vida. O que você precisa fazer? Você precisa se posicionar, como Ezequias se posicionou. Diante da dificuldade, diante da ameaça, diante do desespero, Ezequias, ele não blasfemou contra Deus, ele não desistiu de Deus, ao contrário, ele foi para a igreja, ele foi clamar, ele foi orar. E é isso que você tem que fazer. Tá difícil? Ore. Tá chorando? Ore. Tá sendo ameaçado? Ore. Por quê? Porque o Senhor nesta semana diz: pelo mesmo caminho que o inimigo entrou, ele vai ter que voltar. E sabe o que Deus tem para você? Vitória. Vitória. Vitória na sua saúde, salvação para a tua casa. O Senhor vai te abençoar, vai abençoar a tua vida financeira e Ele vai te abençoar espiritualmente para que você seja como Ezequias, um homem e uma mulher que servem a Deus com toda a força, de todo o coração e de todo amor. Então que você possa, meu irmão e minha irmã, entender que só o fato de você ser salvo, só o fato do Senhor ter olhado para você, ter trazido você para perto dele, já é um privilégio e uma vantagem que você tem em relação ao resto do mundo. Você é filho, você é filha amada e filho amado de Deus. Então confie no Senhor, seja forte, seja corajoso. E ore e continue nessa pegada, sabendo que você não pode ir nem para a direita e nem para a esquerda, e que você precisa se alimentar da palavra, e que toda cartinha que você recebeu não será nada, porque o Senhor já leu todos os decretos e Ele diz assim: o último decreto sou eu, é meu sobre a tua vida, e o inimigo já é derrotado e já está derrotado em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você esteja orando pelos pastores da igreja, orando pela nossa igreja, e que você venha fazer uma visita nas quintas-feiras, aos domingos, quintas-feiras às 19h45, domingo às 10 da manhã e domingo à noite às 19 horas. Que Deus te abençoe e que você seja mais que abençoado, e lembrando que a bondade e misericórdia do Senhor estão sobre as nossas vidas o tempo todo, todos os dias e todas as horas. Deus abençoe sua vida.